Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Me chamo Wilson Silva, resido em Salvador, Bahia. Esse é o canal Evangelho Puro e Simples de Cristo. Hoje vamos tratar da afirmação de Jesus de Nazaré, quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. O que Jesus quis dizer exatamente com essa afirmação? Você sabe? Você sabe o significado da palavra inferno? O que ele quis dizer quando ele disse a minha igreja? Vamos juntos analisar nesse curto vídeo para edificação minha e sua nesse momento, ok? Pega a sua Bíblia, seja ela impressa, tablet, celular, computador ou notebook, no Evangelho segundo Mateus. Vamos ler junto no capítulo 16, essa afirmação de Jesus de Nazaré. Capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Jesus, ele, em uma conversação com seus discípulos, ele pergunta a eles o que o povo diz sobre ele. E alguns trazem um relato dizendo que o povo dizia que ele era o profeta, era Elias, João Batista, Jeremias, tal. E ele, ouvindo tudo isso, volta-se a pergunta agora aos seus discípulos: e vocês, o que diz ser quem eu sou? Pedro, tomando a palavra, traz uma afirmação e diz, vamos pegar aqui do verso 13, do verso 15, perdão. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Em outras traduções, tem: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Essa tradução aqui, ela é fidedigna e extremamente importante. Vou ler: e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Mas vencê-la quem? Disse Jesus de Nazaré. A quem a morte não poderá vencê-la. Quando ele diz a minha igreja, o que ele está se referindo? O que você entende sobre a palavra igreja pode impactar com a fala de Jesus, porque o que foi disseminado, o que é disseminado na mente das pessoas há mais de século é que igreja é um lugar, igreja é um prédio, igreja é um lugar onde as pessoas vão para adorar, para cantar, para assistir uma palestra. Só que, quando Jesus fala, e a morte não prevalecerá contra a minha igreja, a tradução aqui é: não prevalecerá contra o meu corpo. Vocês lembram que Jesus, quando estava no templo judeu e quando ele usa de aquelas questões que estavam havendo de cambistas na porta do templo, no pátio do templo ali, e ele é questionado porque os líderes perceberam que aquela ação era um sinal das escrituras, e eles perguntam: que sinal nos mostra para que possa agir assim? E ele disse: destrua este templo, está de frente para o templo judeu, e em três dias eu reconstruirei. E eles disseram: em 3 dias? Levou 46 anos para ser edificado? Como em 3 dias você vai conseguir construir isso aqui? Mas o escritor, que no caso ali, o Evangelho segundo João, diz que está se referindo ao corpo dele, a qual, ao morrer e ressuscitar em 3 dias, ele estava ali construindo, edificando o seu corpo, ou seja, o seu povo, na qual ele é único e exclusivo cabeça, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, quando ele diz aqui que as portas da morte, o poder da morte, em outras traduções, as portas do inferno, não prevalecerão contra o meu corpo, contra o meu povo. Ou seja,
todo aquele que é nascido de Deus, que é nascido do alto, ele faz parte do corpo de Cristo. Preste atenção e vou repetir. Não é quem frequenta um lugar, seja ele qual for, coberto ou descoberto, que é discípulo ou faz parte do corpo de Cristo. Há uma grande diferença em que ele conhece o que são os seus, disse Paulo em uma das suas cartas. Então não é o fato de você estar em um local, você estar fazendo diversas coisas, que você pertence ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é universal, ele tem os seus membros espalhados por todo o mundo. Existe milhares de frequentadores, de reuniões, de assembleias, de locais, mas, porém, contudo e todavia, apenas os nascidos do alto, apenas os nascidos do Espírito, porque quem é nascido do Espírito é Espírito. Por isso ele disse a samaritana que o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade, não em liturgia, não no corpo, não no físico, mas em espírito e em verdade, porque quem é nascido do alto é nascido de Deus. E isso é muito importante. Então, quando ele diz as portas do inferno, a tradução mais, vou dizer assim, comum de se ler, mas que essa tradução aqui ela é fantástica, quando ela diz e o poder da morte nunca poderá vencê-la, é como ele disse, ele venceu a morte. Então, quando Cristo ressuscita e ele ali edifica o seu corpo, todo que é nascido do alto agora faz parte desse corpo. E quem é parte desse corpo na qual ele é o cabeça, a morte não tem nenhum poder. Mas o Wilson, então por que crente morre? Aí é a mente carnal. Não está se referindo à morte física. Ele não está dizendo que quem é nascido do alto não morre fisicamente. Não, Nanina, não. Cuidado, mente ativada, o espiritual discerne as coisas espiritualmente. Por isso que é preciso ter o Espírito de Deus. Não adianta ter muito estudo, ter teologia, curso disso, curso de rema, curso de teologia, curso daquilo, tem anel no dedo, mas não ter o Espírito de Deus, não vai conseguir discernir as coisas espirituais. Não consegue. Ficam sempre no canais, igual aqueles líderes religiosos, e quando ele fala destruir esse templo, mostrou para o físico, e em 3 dias eu reconstruirei. Eles, com a mente carnais, achavam que está se referindo ao templo físico. Ele está assim, me matem, me destruam, e em 3 dias eu ressuscito e edifico o meu corpo de forma tranquila. A palavra inferno, do latim infernos, vem do Hades e do grego Sheol, da Septuaginta lá, né? Do judeu, do hebraico Hades, do grego Sheol e a palavra inferno já vem do latim e significa região dos mortos, sepultura, onde todos irão, com exceção do que Paulo disse e com as palavras de Paulo, que disse que nem todos morreremos. Paulo tinha confiança de que na sua época Cristo voltaria e nem todos viriam à morte física, pois seriam transformados e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro e se encontrariam nos ares. Paulo, em suas cartas, uma das cartas aos irmãos na cidade de Corintos, na 1 Coríntios capítulo 15, vamos pegar no contexto aqui, Paulo está se falando de ressurreição. Se não acredita que Cristo ressuscitou, em vão, debalde é a minha e a sua fé. É um princípio básico. Se você, meu irmão, minha irmã, tem dúvida da ressurreição de Cristo, esqueça, desista, porque o alicerce, é a base para a fé de todo discípulo de Cristo. Então, o contexto aqui de Paulo é se referindo à ressurreição de Cristo. E aqui no verso
54, leia todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, fantástico, muito bom, mas leia com a mente espiritual, o discernimento do Espírito. Portanto, verso 54, portanto, quando este ser corruptível, salão do corpo, for revestido da incorruptibilidade, e este ser mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi engolida pela vitória. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu ferrão? O ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei tem uma força para apenas mostrar o pecado, mas não consegue vencer o pecado. A morte é através do pecado, na qual nos traz através da lei. Só que a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus, ele venceu a morte. Tem até um hino muito antigo, né? Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele venceu primeiro. Ele morreu para nos dar vida. Ele é Deus verdadeiro. Esse hino é muito antigo. Antigamente tinha alguns hinos, né? É bom de se cantar, de se ouvir. Hoje, infelizmente, é outro assunto, né? Para outro dia. Então, meus amados, Jesus afirma que o poder da morte não prevalecerá contra o seu corpo, não contra uma denominação, não contra um local, não. O corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que está espalhado por todo o mundo, na qual ele é o único e exclusivo cabeça, a morte para os que são nascidos do alto e fazem parte desse corpo. Independente onde você esteja, se você é nascido do alto, você faz parte desse corpo e ninguém arrebatará da mão de Cristo você, nem eu, ok? Pois nenhuma, vou repetir com mais ênfase, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É palavra que diz isso. E nada pode nos arrebatar da mão de Cristo. Ei, mas não é para um frequentador, não é para aquele que está frequentando uma assembleia, uma reunião, um local. Eu não estou dizendo com isso que lá não tenha o nascido do alto, mas que, infelizmente, a fala dos evangélicos é dizer que só é salvo quem está dentro de um prédio com o nomezinho lá, igreja. Uma falsa teologia cristã imposta às pessoas. Viu? Porque o joio e o trigo está no campo. E o campo é o mundo. Ei, prédio, o nome de igreja, não é Arca de Noé, não, viu? Como vocês querem usar de forma semelhante. Ei, você é nascido do alto? Você é nascido de Deus? Descansa, viu? No mundo, tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci, disse Jesus. Então, é nascido do alto? É nascido de novo? A morte, ela só vai vencer o seu corpo físico. Ei, mas naquele grande dia nós estaremos com Cristo, porque a morte não impedirá da grande ressurreição dos justos, ok? Para a vida eterna. Beba uma água. Quero agradecer que você chegou até aqui, acompanhou, deu o seu like. É importante. Você assiste e ainda não se inscreveu no canal?
É de graça. Você não paga nada. Não paga não, Wilson? Não paga nada. Tem um botão aqui, inscreva, se inscreva no canal. Aperte o sininho de notificação, clique lá em todas, para que a cada vídeo que eu faço, a plataforma notifique você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que possa aprender um pouquinho desse evangelho puro e simples de Cristo. Grande beijo no coração, até o próximo.